Olá, vamos então à nossa revisão para a PGE Sergipe. Veja, o edital ele traz regime geral e regime próprio do estado de Sergipe. Então fizemos uma mescla, né, para colocar questões que podem vir do regime geral, mas também trazer as novidades do regime próprio do estado de Sergipe. Bem, em relação aos benefícios, eu vou começar com os benefícios por incapacidade, que são auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Bem, ambos vão exigir qualidade de segurado, carência mínima de 12 contribuições mensais, em regra, porque ficam isentos da carência o segurado cuja incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou doenças especificadas em lista na portaria interministerial. Então, a carência em regra de 12 contribuições mensais, mas nós temos as isenções. E lembrar que é acidente de qualquer natureza, não somente o acidente do trabalho. Veja, o auxílio por incapacidade temporária, ele vai exigir incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Já na incapacidade, na aposentadoria, na incapacidade permanente, vai exigir que ele tenha sido considerado incapacitado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e considerado pela perícia insuscetível de reabilitação. O auxílio por incapacidade temporária não é devido ao segurado que estiver preso em regime fechado. Já a aposentadoria por incapacidade permanente pode ser concedida nessa situação desde que os dependentes concordem, né? E aí concordam de abrir mão do auxílio reclusão. Quanto à renda mensal inicial desses dois benefícios, vamos lembrar, auxílio por incapacidade temporária, seja decorrente de acidente do trabalho ou não, então qualquer modalidade, a renda mensal inicial corresponde a 91% do salário de benefício. Só que ele tem um limitador. O limite, o valor do auxílio não poderá o valor ultrapassar a média dos últimos 12 salários de contribuição. Já no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, veja, eu tenho a acidentária, e nesse caso, aquela decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, independentemente do tempo de contribuição que o segurado tem. O valor dessa aposentadoria é de 100% do salário de benefício. Já a outra modalidade, que chamamos de não acidentária, aquela que vai decorrer de condições, né, de causas que não sejam consideradas acidente do trabalho, a renda mensal inicial corresponde a 60% do salário de benefício, mais 2% por cada ano que exceder 15 anos de contribuição se mulher e 20 anos de contribuição se homem. Então, naquela que não decorre de acidente do trabalho, o tempo de contribuição do segurado influencia no cálculo, certo? Bem, em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, temos que chamar a atenção da chamada grande invalidez, ou então do auxílio acompanhante. O aposentado por incapacidade permanente, ele terá direito a um acréscimo no valor da sua aposentadoria de 25%, quando ele necessitar da assistência permanente de outra pessoa. Esse valor, junto com a aposentadoria, pode ultrapassar o teto da Previdência. E não
é estendido às demais aposentadorias. Somente o aposentado por incapacidade permanente é que tem o direito do auxílio acompanhante. As outras aposentadorias, não. E isso foi tema já julgado pelo STF, o tema 1095, em sede de repercussão geral. Somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria. Então, temos que ver na hora a situação se aquele aposentado foi aposentado por incapacidade permanente. Certíssimo? Bem, eu vou falar também do auxílio acidente. Este benefício, a natureza jurídica é indenizatória e ele não é concedido a todos os segurados. Quem tem direito ao auxílio acidente? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, que, sofrendo um acidente de qualquer natureza, não precisa ser do trabalho somente, de qualquer natureza, se recupera, mas são produzidas sequelas que vão reduzir, diminuir a capacidade de trabalho daquele segurado. Portanto, ele vai receber como indenização a prestação mensal do auxílio acidente no valor de 50% do salário de benefício. Olha, esse benefício, ele não tem o segurado incapacitado. Portanto, ele não é substituto do rendimento do trabalho e, assim, poderá ter valor inferior ao salário mínimo. Pode a pessoa trabalhar recebendo auxílio acidente? Perfeito, né? Atividade remunerada e auxílio acidente podem se acumular, inclusive com seguro-desemprego. O auxílio acidente, ele cessa com a morte, a aposentadoria do segurado ou com a emissão da certidão de tempo de contribuição. Ele não pode ser acumulado com aposentadoria, com auxílio por incapacidade temporária, se a causa for a mesma dos dois benefícios. Também não é possível mais de um auxílio acidente, e neste caso pode optar pelo mais vantajoso, e nem também com o BPC da LOAS, certo? Seguindo, chegamos ao salário maternidade. Olha, benefício concedido a todos os segurados da Previdência Social que, no momento da ocorrência do fato gerador, tenha a qualidade de segurado, pode estar no período de graça? Pode. Ter cumprido a carência quando exigida. Quando ela é exigida? Do contribuinte individual, do segurado facultativo e do segurado especial. 10 contribuições mensais. Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, não precisam de carência para salário maternidade. E qual é o fato gerador do benefício? São vários. Parto, adoção de criança ou guarda judicial para fins de adoção de criança. E nós temos o caso do salário maternidade complementar. Bem, no caso do parto, da adoção e da guarda judicial para fins de adoção, o segurado ou a segurada terá direito ao benefício por 120 dias. No caso de aborto não criminoso, assegurada por 2 semanas. Mas temos ainda a figura do salário maternidade complementar. Quando? Quando cônjuge, companheiro ou companheira, falece, mas tinha direito ao salário maternidade. O cônjuge sobrevivente, companheiro, também na qualidade de segurado, cumprida a carência mínima exigida, se afasta do trabalho para cuidar do filho. Então, ele terá direito ao benefício pelo tempo que faltaria para terminar o salário maternidade
originário. Cuidado, embora o nome seja complementar, só complementar em relação ao tempo a ser pago, mas ao valor, não é o valor do benefício originário, é o valor de acordo com a categoria daquele segurado. Então, se o cônjuge sobrevivente é um segurado empregado, ele terá salário maternidade igual ao valor da sua última remuneração, né? Se ele for um segurado especial, igual ao salário mínimo, e assim vai. Bom, veja, parto de gêmeos não dá direito a mais de um benefício, nem também a adoção de mais de uma criança no mesmo período. Olha, se eu tenho uma adoção conjunta, não é devido o salário maternidade a mais de um adotante. Então, só apenas um, né, é que terá o benefício. Bem, o salário maternidade, ele não se acumula com benefícios por incapacidade, auxílio e aposentadoria, né? Não se acumula com seguro-desemprego e também com o BPC da LOAS. Então ele pode se acumular com auxílio acidente? Sim. Com salário família? Ok. Com pensão por morte? Também. Com auxílio reclusão? Sim. E com aposentadoria? Depende. Se o segurado aposentado retornar à atividade remunerada, abrangida pelo regime geral, ele será segurado obrigatório e terá direito, cumprindo os requisitos, ao salário maternidade em relação à nova atividade, certo? Vamos então agora às aposentadorias. Eu tenho aqui a aposentadoria programada, esta que surge com a reforma de 2019. E essa aposentadoria, ela vai exigir cumulativamente idade e tempo de contribuição. A idade está prevista na Constituição Federal, portanto, para alteração eu preciso de uma emenda. O tempo de contribuição, não mais, ficou a cargo da lei, né? E nesse caso a emenda constitucional já trouxe. Então, para que o segurado se aposente, ele terá que cumprir, 65 anos e 20 anos de contribuição se homem, 62 anos e 15 anos de contribuição se mulher, e carência mínima de 180 contribuições. Bem, eu tenho o caso do professor, que vai se dedicar exclusivamente ao magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. A idade dele é reduzida em 5 anos em relação aos demais segurados. Então, homem, 60 anos, mulher, 57. E o tempo de contribuição de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, é de 25 anos para ambos. Então, no caso do professor, apenas a idade é diferenciada para homem e para mulher. Essa regra não atinge professor de ensino superior. Professor de ensino superior fica com a regra geral, tá? Nós temos a aposentadoria especial, aquela que vai conceder ao segurado que ficou comprovadamente exposto de forma efetiva a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes. Neste caso, com a reforma de 2019, esta aposentadoria passou a exigir também idade mínima. Então, veja, nós temos aqui para aposentadoria especial aos 15 anos de contribuição, né, e efetiva exposição, 55 anos de idade. 58, quando exigir, 20 anos. 60 anos, quando exigir, 25 anos de contribuição. Então, a aposentadoria, neste caso, ela passou a exigir idade mínima, tá? Pensão
por morte. A pensão por morte, depois da reforma de 2019, também sofreu alteração no seu cálculo. A Constituição diz que a forma do cálculo da pensão por morte e dos critérios de concessão ficam por conta da lei. Olha, então a emenda constitucional, até que uma lei venha, ela determina que a pensão por morte no regime geral de previdência social corresponde a uma cota familiar de 50% mais 10% por dependente, chegando ao máximo de 100, né, o valor do benefício, mas incidente esse percentual sobre o valor da aposentadoria que vinha recebendo o segurado, ou então, se não aposentado, ao valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito. Cuidado! Ainda que o segurado tenha falecido em decorrência de acidente do trabalho, o cálculo é de 50 mais 10 por dependente. O que muda é o valor da aposentadoria por incapacidade decorrente de acidente do trabalho, mas o valor da pensão continua sendo 50 mais 10. No caso de nós termos dependente, inválido, com deficiência mental, intelectual ou grave, neste caso, basta apenas um entre eles, entre os dependentes, o valor da pensão será de 100%. Já parte para 100% do valor da aposentadoria que vinha recebendo o segurado, ou então da aposentadoria que ele teria direito na data do óbito. Ah, mas se depois não tiver esse dependente inválido ou com deficiência, volta para aquele cálculo, 50 mais 10%. Os dependentes que perder a qualidade dependente, a sua cota individual não é mais revertida para os demais dependentes, tá? Tomar cuidado com concubinato, temas 529 e 526. A união estável, a qualidade de companheiro ou companheira, dá direito a ser dependente do segurado do regime geral. O que o Estado não protege é o concubinato. Então, veja que o tema 529, a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento de novo vínculo, referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários. Agora vamos, 526. É incompatível com a Constituição o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara para fins de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Então, se é no mesmo período, né, configura concubinato e aí não terá proteção previdenciária. Questão do menor sob guarda, é ou não dependente? Olha, a lei previdenciária não prevê o menor sob guarda como dependente. A emenda constitucional 103 trouxe no seu texto expressamente que, para fins de concessão de pensão por morte, somente, exclusivamente, o enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho, desde que comprovada dependência econômica. Mas nós tivemos, né, uma situação em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, assegura o direito do menor sob guarda à pensão por morte. Porém, a situação analisada é anterior à emenda constitucional 103.
a Previdência, o INSS entende, então, cumprir a decisão da DI até 13/11/2019, que foi a data da publicação da emenda 103. Posterior, não, continua não sendo dependente para fins de benefício, certo? Auxílio reclusão é um outro benefício concedido aos dependentes de um segurado que for preso em regime fechado. E esse segurado tem que ser de baixa renda. Não está recebendo remuneração da empresa, auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade, aposentadoria, pensão por morte ou abono de permanência em serviço. Olha, quem não pode estar recebendo é o segurado que está sendo preso em regime fechado. Não é o dependente. E nós temos aqui, olha, a baixa renda também é para o segurado, tá? A baixa renda, o parâmetro é do segurado e não daquele que vai receber o benefício. Auxílio reclusão, valor, um salário mínimo, dividido em partes iguais para os dependentes habilitados da mesma classe. Para que o dependente requeira o benefício, é necessário que ele apresente a certidão judicial que ateste, o recolhimento deste segurado de baixa renda à prisão. Pergunto, auxílio reclusão pode ser concedido, inclusive, em prisão provisória? Sim. Pode ser concedido em razão de prisão civil? Não. Pode ser concedido no regime de prisão domiciliar? Sim, se o regime for fechado, e cumprir os demais requisitos, ok? Então, aqui falei um pouco do regime geral. E eu vou entrar no regime próprio do Estado de Sergipe. Nós vamos ver aqui artigos da Constituição Federal, porque são artigos aplicáveis, Então, se vier uma questão geral de regime próprio, ok, e se vier uma questão específica do Estado de Sergipe, também você gabaritará. Veja, a emenda constitucional, ela limita agora o regime próprio à concessão de 2 tipos apenas de benefícios: aposentadoria e pensão. Então, somente cabe ao regime próprio de previdência social aposentadorias e pensão por morte. Qualquer outro benefício, por incapacidade temporária, salário maternidade, isso vai correr à conta de quem? À conta do Tesouro aqui do Estado, mas não com recursos do regime próprio. Quais são as aposentadorias que eu tenho? Aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária e as chamadas aposentadorias especiais do professor, com exposição efetiva a agentes prejudiciais à saúde, do servidor com deficiência e dos policiais civis, agentes penitenciários e agentes socioeducativos. Essa é a alteração que a gente tem com a reforma de 2019. Qual é a forma de cálculo das aposentadorias? Cabe a cada ente federativo decidir, tá? Não temos mais uma regra única. O regime próprio pode conceder ao servidor mais de uma aposentadoria? Em regra, não, salvo se esse servidor ocupa 2 cargos acumuláveis, autorizados pela Constituição. Então, o mesmo regime só vai conceder mais de uma aposentadoria ao servidor caso ele exerça cargos acumuláveis, na forma da Constituição Federal. Agora, seguindo, no regime próprio de previdência social do Estado de Sergipe, houve a reforma. O Estado de Sergipe procedeu à reforma na Previdência. Então, nós vamos estudar a lei do regime próprio já
atualizada com a reforma que ele fez no final de 2019. Bem, o regime próprio de previdência do Estado de Sergipe, né, ele tem, como qualquer outro regime próprio de previdência, caráter contributivo e solidário. Mediante contribuição do Estado de Sergipe, através dos poderes executivo, legislativo e judiciário, né, os órgãos constituídos, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública do Estado, autarquias e fundações públicas. Depois, contribuição dos servidores ativos e de aposentados e pensionistas. Essa é a forma de custeio do regime próprio do Estado de Sergipe. Quanto ao servidor que ocupa cargo público efetivo, né, ele vai ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, compulsória, voluntária e as especiais. No caso dos seus dependentes, apenas pensão por morte, certo? Servidor que ocupa cargo exclusivamente em comissão, cargo temporário, mandato eletivo, pertence ao regime geral de previdência social. Aposentadoria por incapacidade permanente. A Constituição diz que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Mas como que isso é feito? Na forma de lei do respectivo ente federativo. Olha, insuscetível de readaptação, tá? Lembrem disso. Bem, então, o regime próprio do Estado, ele traz praticamente a cópia. A aposentadoria por incapacidade permanente será concedida ao segurado ativo civil, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, conforme a avaliação de junta médica oficial do Estado. Certo? Então, aqui ele já trouxe. A readaptação, como que é feita, professor? A readaptação tem que ser um cargo compatível com as limitações, tá? Da capacidade ali física ou mental daquele servidor, e ele não vai ter prejuízo da sua remuneração. Ele vai receber a remuneração do cargo de origem, tá? Do cargo de origem. Vamos lá, aposentadoria compulsória. Olha, a aposentadoria compulsória, ela é concedida ao servidor público aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A idade limite é de 75 anos, seja no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal. Não pode um ente federativo alterar essa idade. Essa idade veio na Lei Complementar 152. Né? Então, 75 anos e ali será aposentado com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Essa aposentadoria será declarada de ofício, né, por ato específico, e passa a vigorar a partir do dia imediato do dia seguinte, aquele em que o servidor completou a idade limite de 75 anos. Bem, agora eu vou falar da aposentadoria voluntária, também chamada por idade e tempo de contribuição, porque vai exigir esses dois requisitos. A Constituição Federal, com a reforma da Previdência, ela traz que o servidor vai ser aposentado no âmbito da União aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem.
E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas. E o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, se eu estou diante do regime próprio de previdência do Estado de Sergipe, eu sei que a aposentadoria voluntária ou segue as regras anteriores à emenda, caso o Estado não tenha feito, né, a sua reforma, ou segue o quê? A sua reforma, a emenda na Constituição e a lei trazendo ali tempo de contribuição e os requisitos necessários à aposentadoria do servidor público efetivo. A Lei Complementar do Estado de Sergipe, então, traz as regras da nova aposentadoria. Eu falei com vocês, o Estado de Sergipe procedeu à reforma previdenciária. Então, quais são os requisitos para o seu servidor efetivo se aposentar voluntariamente? Olha aqui. Tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e 65 anos de idade e 35 de contribuição para o homem, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição se para a mulher. Diferente, professora, da União? Sim, diferente da União. Então, olha, ele fez a reforma e decidiu que o servidor homem se aposenta aos 65 anos de idade e os 60 a mulher. Só que o tempo de contribuição continua sendo 35 e 30, tá? Então, veja aqui, 65 anos para o homem, 35 anos de contribuição, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, esses dois requisitos são para ambos os sexos. Mulher, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição. É diferente da União? Sim. É diferente do regime geral? Também. Mas o Estado pode, né? Pode fazer a sua própria reforma em relação à aposentadoria voluntária e às especiais. Então, neste caso, estes são os requisitos para o servidor se aposentar por idade e tempo de contribuição. No caso do professor, que vai se dedicar exclusivamente às funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, a Constituição Federal já determina que a idade dele tem que ser reduzida em 5 anos em relação ao outro servidor. Então, se eu tenho ao outro 65 e 60, qual vai ser a idade deste professor? Eu vou ter a idade de 60 anos e 55. O tempo de contribuição fica a lei complementar do Estado para decidir. No caso, nós vamos ter 25 anos de contribuição no exercício efetivo do magistério e 10 anos de exercício efetivo no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, cuidado, a idade aqui ela é diferente do regime geral. A idade aqui, eu tenho que tirar 5 anos do tempo, né, que nós tivemos ali. Da idade, desculpa, que nós tivemos para o comum. 65 e 60, então vou colocar 60 e 55. Só que o tempo de contribuição de magistério está sendo igual, tanto para homem quanto para a mulher. Aposentadorias especiais. Veja, eu tenho a Constituição Federal, ela trouxe que, por meio de lei complementar, os entes federativos poderão trazer
critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria do servidor com deficiência, para o servidor exposto a agentes físicos, químicos, biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, e para o policial civil, o agente penitenciário e o agente socioeducativo. Então, Sergipe também fez essa reforma. Em relação ao servidor com deficiência, a lei dispõe que a aposentadoria do segurado, pessoa com deficiência, será concedida na forma da Lei Complementar Federal 142 de 2013, que é, na verdade, a lei que trata da aposentadoria do segurado do regime geral com deficiência. Então, falou, olha, utiliza essas regras, tá? Para o servidor com deficiência, desde que ele cumpra, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Bem, então eu tenho aqui que o servidor com deficiência do estado de Sergipe, ele poderá se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. São duas diferentes, porque eu estou seguindo a regra da Lei Complementar 142. No caso, por idade, não vai depender do grau de deficiência, se grave, moderada ou leve. Independentemente do grau de deficiência que esse segurado tenha, ele vai se aposentar aos 60 anos de idade, se homem, e aos 55, mulher, desde que tenha 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Além de ter 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência, tá? 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Se a pessoa passa a ter uma deficiência e tem 2 anos só que contribui nessa condição, ela vai poder se aposentar por idade aos 60, aos 55 anos de idade? Não, porque tem que ter no mínimo 15 anos nessa condição, certo? Já a aposentadoria por tempo de contribuição vai depender do grau de deficiência do segurado no momento em que ele for requerer a sua aposentadoria. Quanto mais grave, menor é o tempo de contribuição exigido. Não exige idade mínima, não. Então, vamos lá. Eu quero que você guarde apenas 2 tempos de contribuição, 20 e 25 anos de contribuição, só. Olha, no grau de deficiência grave, o homem precisa de 25 anos de contribuição e a mulher 20. Idade, não tem idade mínima, tá? Não tem idade mínima. Na moderada, eu simplesmente somo aqueles tempos que eu já guardei, 20 e 25, 4 anos. Então, 24 anos de contribuição para a mulher, 29 anos de contribuição para o homem, se a deficiência for moderada. Olha, vê se deu certo. E na leve, eu também somo 4 anos ao tempo anterior. 29 mais 4, 33. 24 mais 4, 28. Então, sempre somando 4 anos para, então, eu achar o tempo de contribuição. Então, eu só gravo o quê? Na grave, 20 e 25. O resto eu somo 4 e consigo achar no grau moderado e no grau leve, tá? Então, essa aposentadoria por tempo de contribuição não exige idade mínima. E a renda mensal inicial corresponde a 100% do salário de benefício. Diferente, vamos lá, diferente da aposentadoria por idade,
cuja renda mensal inicial é de 70% do salário de benefício mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Esse valor aqui não pode ultrapassar 100% do salário de benefício, tá? Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, o valor do benefício é de 100% do salário de benefício. No caso da aposentadoria por idade, começa 70% mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Se ele tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência, eu posso entender que já parte, né, de início com 85% do salário de benefício? Sim. Mas eu estou falando só em termos da lei para você, né, acostumar com essa regra. Bem, a outra aposentadoria especial é aquela dos agentes prejudiciais à saúde. Não temos mais integridade física, não temos aqui atividade perigosa, não temos periculosidade, temos apenas agentes prejudiciais à saúde. E o Estado de Sergipe, então, ele entendeu que o servidor que ficar exposto a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, olha, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação e vedada também, olha só que mais interessante, o enquadramento por periculosidade, tá? Então, vedados a caracterização por categoria profissional e o enquadramento por periculosidade. Ele vai se aposentar aos 60 anos de idade, com 25 anos de contribuição, sob efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde, desde que cumpra também tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Veja que nessa situação, né, não temos diferença entre homem e mulher. A idade, o tempo de contribuição, tudo é igual. Bom? E vamos falar da aposentadoria dos policiais. Policial civil, agente penitenciário e agente socioeducativo. Eu trago aqui o parágrafo 4b do artigo 40 da Constituição Federal. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial dos órgãos, aqui fala Senado e Câmara, e dos policiais civis. Então, aqui nós vamos trazer a lei do Estado de Sergipe, dando a possibilidade do policial civil, o ocupante dos cargos de guarda de segurança do sistema prisional, o agente de segurança penitenciária, o agente auxiliar de segurança penitenciária e o agente socioeducativo se aposentarem aos 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, sendo no mínimo 25 anos de efetivo exercício nessas carreiras. Tá? Então, 55 anos, 30 anos de contribuição, mas desde que 25 nas carreiras policiais, né? Ou agente socioeducativo ou agente penitenciário, tá certo? Então, essa é do policial civil do Estado de Sergipe. Abono de permanência em serviço. Olha, com a reforma de 2019, o abono de permanência em serviço não passou a não ser mais um direito líquido e certo.
Antes era fará jus ao abono de permanência. Agora é poderá fazer jus ao abono de permanência. E nesse caso, vai depender da lei de cada ente federativo, como que vai ser. A Constituição Federal fala poderá e será equivalente no máximo ao valor da contribuição previdenciária. Então, veja, cada estado decide se vai conceder, só tem que observar o quê? Que não pode ultrapassar o valor da contribuição previdenciária do servidor. E Sergipe adota na sua lei a mesma coisa. O segurado que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária, nos termos do disposto no artigo 30, e que optar por permanecer em atividade, poderá fazer jus, na forma da lei, a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. Então, nesse caso, a gente não erra, por quê? Porque a regra do regime próprio de Sergipe é a mesma que está na Constituição, tá? Vamos lá. Pensão por morte do servidor do Estado de Sergipe. Volto a dizer, ele fez reforma na sua legislação. Então, a pensão por morte, cuidado agora. A pensão por morte para o servidor, para o dependente do servidor do Estado de Sergipe, corresponde a uma cota familiar de 60% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, né? Ou daquela que teriam direito se fossem aposentados por incapacidade permanente na data do óbito, acrescido de 10 pontos percentuais, até chegar o máximo de 100%. Então, olha aqui, a cota no estado de Sergipe ela é de 60%, mais 10 por dependente. Então, se o servidor deixou 3 dependentes, era aposentado, qual será o valor da pensão por morte? 60 mais 3 são 30, 90% do valor da aposentadoria que ele vinha recebendo. Bem, mas se ele não fosse aposentado, 90% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito, certo? Agora, se eu tenho um dependente inválido, com deficiência intelectual, mental ou grave, sabe como fica o valor da pensão? Olha, 60% mais 10 por dependente, limitada ao teto do regime geral, tá? Então, desculpa, 100%, porque é inválido, do valor até o teto do regime geral. O que excede do teto? 50 mais 10 por cada dependente. Professora, não seria 60 mais 10? Não, gente, eu já li e reli é 50 mais 10. Então, vamos lá. Imagine que o João, servidor de Sergipe, faleça, aposentado com 10 mil reais. Imaginando, hipoteticamente, que o teto da Previdência fosse de 8 mil reais. Ele deixou a esposa e o filho inválido. Qual será o valor da pensão? São 2 dependentes. 100% do valor até o teto, então 8 mil. Mais, sobre a parcela que exceder, 50 mais 10 por cada dependente. Qual é a parcela que está excedendo aqui? 2 mil. Quantos dependentes eu tenho? 2. Então, são 70. 70% de 2 mil. R$ 1.400. R$ 1.400. Então, a pensão vai ser de R$ 9.400, dividido em partes iguais para os
dependentes, tá? Então, nesse caso, né? Ah, mas se o filho inválido falece, como que fica? Olha, a esposa vai receber aquela cota de 60% mais 10, que é um só dependente, 70% do valor da aposentadoria. Então, a pensão passa a ser de R$7.000 e não de 9.400, certo? Bem, então aqui está o quadro, olha, 100% até o valor do teto do regime geral, mas 50 mais 10 por dependente do valor que exceder o teto do INSS. Cotas. Se um dependente perde a qualidade dependente, a sua cota não reverte para os outros dependentes, né? Não reverte. Então, do mesmo modo que eu tenho no regime geral, Sergipe também adotou essa possibilidade. Bem, é possível receber pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira, com outra pensão de cônjuge no mesmo regime? Não. Nesse caso, se for do mesmo regime, tem que optar pela mais vantajosa, a não ser que é do mesmo servidor que ocupa cargo acumulável. Se ele ocupa cargo acumulável, ele não teria duas aposentadorias, né? Ou aposentadorias? Sim. Se ele ocupa cargo acumulável e poderia ter mais de uma aposentadoria, ele vai gerar mais de uma pensão. Mas aí é o mesmo instituidor. Então, veja, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis, na forma da Constituição Federal. Bem, mas eu posso receber pensão por morte deixada por cônjuge do regime geral e outra do regime próprio de Sergipe? Pode. Eu posso receber pensão por morte do regime próprio do estado de Sergipe e aposentadoria, seja do regime geral, seja do regime próprio, seja proventos de inatividade militar? Posso. Eu vou trazer aqui 3 situações que a emenda constitucional traz e vale para todos os regimes próprios, mas na própria legislação de Sergipe já colocou, em que vai poder acumular o benefício, só que o mais vantajoso é pago de forma integral e os demais terão redução no valor. Bem, olha só, no caso de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do regime próprio do estado de Sergipe, com pensão de outro regime possível, ou com pensão de atividade militar, né? Então, eu tenho uma pensão por morte do servidor de Sergipe e posso acumular com uma pensão do meu ex-marido que era militar? Posso, tá? Outro caso, pensão por morte de cônjuge companheiro do regime próprio de Sergipe com a aposentadoria do regime geral ou com a aposentadoria do regime próprio e aposentadoria, né, não é no caso aposentadoria, proventos de inatividade militar. Possível? Sim. Perfeito. Só que também nesse caso vai haver aquela regra da redução. E a outra é aposentadoria concedida pelo regime próprio do estado de Sergipe com pensão militar? Pode, mas também vai haver a redução. Então, veja, nessas 3 situações, é perfeito o acúmulo, não tem problema. Mas o que houve? Olha, vai haver o pagamento no valor integral do benefício mais vantajoso. E dos outros, uma redução nas seguintes faixas. Olha, a parcela que supera 1 a 2 salários mínimos paga 60%. A parcela do benefício que supera de 2 a 3, 40%.
A parcela que vai mais de 3 a 4 salários mínimos paga 20. E a que está acima de 4 paga só 10%. Então, veja, eu tenho aqui, no caso, né, o valor da pensão do benefício. Aqui eu coloquei do benefício menos vantajoso, como exemplo. Tá? Pode ser uma pensão com outra pensão, pode ser a pensão com aposentadoria, pode ser uma pensão com provento de inatividade militar, pode ser a pensão com pensão militar. Tá. Nessas situações, o que eu tenho? Olha, se a pensão fosse menos vantajosa no valor de 5 mil, a primeira parte do valor não tem redução, certo? A segunda já tem uma redução, então vou pagar só 60%. A terceira, que são 3 salários mínimos, quanto que dá 3 salários mínimos? Dá 3.960, né? Então, como é de 4, eu vou colocar 40% vezes 1.320, 528. Olha, 5 mil. 5 mil, eu já passei de 3, né? R$1.040, que está sobrando aqui dos 5 mil. Por quê? 4 salários mínimos vai dar 5.280. Então, aqui eu tenho 1.040 para pagar 20%. 1.040, 20%. 208. Eu tenho alguma parcela acima de 4 salários mínimos? Não. Então, aqui, ó, essa pensão que era de 5 mil, ela vai ser paga no valor de, se eu não fiz a conta errada, 2.848, tá? 2.848. Vamos ver aqui de novo, né? Isso. Então, 18, 10, 12, 14. Depois, 4, 11, 16, 18. 2.848. E o outro benefício mais vantajoso paga o valor total. Eu vou fazer conta? Não. Eu só tenho que lembrar das situações que a acumulação é possível, mas haverá o quê? Uma redução no benefício menos vantajoso. E o mais vantajoso paga de forma integral, certo? Bem, agora eu vou falar das contribuições previdenciárias para o regime próprio do Estado de Sergipe. Nós vimos que o regime próprio, ele tem caráter contributivo e solidário, com contribuições do Estado do Sergipe, do servidor ativo e dos aposentados e pensionistas, né? A Constituição Federal, ela dispõe que a União, o Estado, DF, municípios vão instituir essa contribuição de custeio do regime próprio cobrada desses servidores ativos, aposentados e pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas, tá? E quando houver déficit atuarial, a contribuição dos aposentados e pensionistas vai poder incidir sobre a parcela que supera um salário mínimo. Hoje, como que é? É sobre a parcela que supera o teto do regime geral. Mas se houver déficit, pode ser sobre a parcela que supera o salário mínimo. A Lei 9.717, que é a lei que trata ainda das normas gerais sobre regime próprio, ela dispõe que a contribuição dos servidores as contribuições não serão inferiores às alíquotas à dos servidores da União.
devendo ainda ser observado que no caso das contribuições sobre os proventos de aposentadoria e pensões, tem que ter a mesma alíquota do servidor ativo. Então, servidor ativo de Sergipe, olha, cuidado. A alíquota praticada para você não pode ser inferior à que a gente utiliza para a União. E tem que ser a mesma alíquota que eu coloco para aposentado e pensionista. Bem, a emenda constitucional vem e fala o seguinte, olha, os estados, o DF e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência não possui déficit atuarial. Se não possuir déficit atuarial, pode utilizar a alíquota, tá, aplicável ao regime geral, não menos do que o do regime geral. Mas o que o Estado do Sergipe fez? Falou, olha, vou praticar a alíquota da União. Então, para o servidor ativo, a contribuição é de 14% sobre a remuneração de contribuição dele, tá? Então, olha, a alíquota de contribuição dos segurados para o custeio do regime próprio de Sergipe corresponde a 14%. Incidente sobre o quê? Sobre a remuneração de contribuição, inclusive sobre o abono anual, né? A gratificação natalina, tá? Então, 14%. Eu já sei que aposentado e pensionista tem que ter a mesma alíquota, né? Então, eu vou aplicar para os aposentados e pensionistas do regime de Sergipe também 14%. Mas sobre o quê? Sobre a parcela que exceder o teto da Previdência. Até o teto da Previdência não tem incidência, só sobre a parcela que exceder. Podendo o Estado, para equacionar o déficit atuarial, mudar a base de cálculo, ser valor superior ao salário mínimo. Mas o que efetivamente hoje nós estamos com 14%, tá? Sobre a parcela que exceder o valor máximo. Então, a alíquota, olha, a alíquota é igual à do servidor ativo. A base de cálculo, não. E a do Estado? A contribuição do Estado, através dos seus poderes executivo, legislativo e judiciário, e órgãos constituídos, inclusive o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado, as autarquias e fundações públicas, para o custeio do regime próprio, corresponde a 28% sobre a remuneração de contribuição do servidor ativo. Olha, ele não ultrapassou a regra da 9.717, porque não pode superar o dobro, mas colocou o dobro. Então, 14, ele foi 28, certo? Então, gente, olha, lembrar que o Estado de Sergipe fez reforma, né? Tem algumas diferenças em relação à idade adotada, tempo de contribuição em relação à reforma da União, mas, no geral, né, ele segue a União. Seguiu a União na aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria compulsória ele não tem como não seguir, né? A aposentadoria voluntária ele não segue, 65 anos para o homem e 35 anos de contribuição, para a mulher 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Então, no caso do professor, ele diminui essa idade em 5 anos e exige 25 anos de contribuição no magistério, mas segue no segurado com deficiência, segue na aposentadoria especial de agentes prejudiciais à saúde, segue no caso dos policiais civis e agentes penitenciários e socioeducativos. Nessas aposentadorias, ele seguiu a regra que a própria a União adota, tá? Então, tem que aí pensar só no que foi um pouco diferente. Pensão por morte também veio diferente.
A cota familiar é de 60%, enquanto a do regime geral e da União é de 50%. Então, também pensar nessa situação, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma excelente prova, né? Já fizeram a sua parte, já estudaram, sejam tranquilos, né? Muitas questões a gente resolve com equilíbrio emocional e outras a gente deixa de resolver por conta também do emocional. Vão tranquilos, respirem fundo, comece pela disciplina que você tem mais segurança, né? Vai depois pegando as outras e deixa fluir na hora da prova e vai vir tudo na sua memória, o que você estudou, o que está de conhecimento ali já sedimentado, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa prova!